A gente não escolhe as mudanças que vai viver na vida. O DJ bota a música e a gente vai descobrindo como que a gente vai dançar. Mas não dá para negar que com uma boa companhia, os dias mais barulhentos, eles ficam mais fáceis, ou talvez menos difíceis. A pergunta é: quem tá te dando a mão e dançando com você? Aceita o chá de coragem? Elisama, há pouco tempo tenho ouvido seu podcast. Cada episódio vem como uma bomba ou como um acalento. Depois de ouvir o Mudei e Minhas Amigas Não, eu precisei te escrever. Me sinto inadequada na família do namorado. Já tenho uma filha com ele, mas não oficializamos nada ainda. Não tenho compatibilidade de assuntos com ninguém, então entro muda e saio calada dos encontros. E eu mudei muito ao longo dos anos, estudando fora e fazendo terapia há 7 anos. Eu não sou mais aquela mulher mineira educada e doutrinada no catolicismo. Só que esse é um assunto intocável para minha família. Porém, eles já aceitam. Mas para minha sogra, beata da igreja, isso me parece uma questão. Falei que parece porque eu não tenho coragem alguma de falar que eu mudei. Que não aceito mais vários dogmas, doutrinas e ensinamentos disfarçados de servidão da mulher ao homem. Eu não sei o que eu faço. Se preciso conquistar a família para ser aceita, ou se vivo em paz com meu companheiro, sendo eu só apenas eu com ele. Ele também é afastado deles. Decidimos morar longe e foi a melhor decisão. Ela só dá presentes católicos para minha filha. Eu fico apavorada também. Sinceramente, me sinto perdida, fazendo a vontade dos outros. Um beijo com carinho. Gente, será que todos os lugares que a gente frequenta e que a gente está vão aceitar tudo em nós, vão acolher tudo em nós? Será que nós vamos pertencer a todo lugar que a gente chega? E como é que a gente escolhe que lugares são esses que é muito importante pertencer e ser aceita, e os que dá para ser ok, só respeita? Eu vou deixar mais claro o que é que eu penso a respeito disso. A gente muda. A gente muda o tempo todo, ainda bem. Nós vamos mudar o tempo inteiro. Tem aquela frase do Heráclito que eu sinto no mesmo rio, né, que um homem não se banha 2 vezes no mesmo rio, porque não é nem o mesmo homem no mesmo rio. Então nós estamos mudando e as águas do rio também estão mudando. E as relações mudam porque eu mudo, você muda e consequentemente o nosso encontro muda. Aceitar a mudança do outro é muito difícil. Raramente dentro de uma relação a gente vai mudar no mesmo ritmo. Nós vamos mudar acompanhando um ao outro. Em regra, a gente vai mudar em formas diferentes. Por isso, em toda relação, a gente precisa estar fazendo sempre os mesmos acordos, né? Refazendo os acordos. Ainda faz sentido a gente ficar junto? Esse eu que eu sou hoje com essa você que é hoje, ainda faz sentido? Eu já falei isso aqui em outros episódios. A gente vai estar mudando e refazendo esses acordos. A gente vai estar descobrindo o que é que faz sentido ainda para nós e conversando sobre isso. Mas essa conversa sobre as nossas mudanças, ela não precisa acontecer em todas as nossas relações. A gente não precisa ser super aceito e super amado em todas as relações. A gente não vai encontrar ressonância em tudo que a gente faz e gosta em todas as relações. E aí a gente vai entendendo como que nós transitamos em cada relação. O Andrew Solomon, ele é autor de Longe da Árvore. Ele traz uma noção que eu gosto muito, não sei se já citei aqui, que é das identidades horizontais e verticais. Ele diz que quando nós temos uma família, nós recebemos da nossa família aquela identidade vertical. É aquela coisa que vem de pai para filho, para sabe assim? Que você olha e você reconhece. Então tem características que você vai olhar para os seus pais e você vai falar: "Nossa, eu também penso assim. Nossa, eu faço isso também". Nós somos muito parecidos, tem coisa que a gente vai ter uma similaridade enorme. Das menores às maiores, assim, de coisas muito simples a coisas enormes. A gente vai repetir, a gente vai encontrar ressonância e falar: "Olha, isso aqui é parecido".
E tem a identidade horizontal, que é a identidade que eu só vou encontrar em quem está vivendo coisas parecidas comigo, que eu vou encontrar nos grupos de amigos, que eu vou encontrar fora da minha família. Você fala, né, ela fala que na família dela, o não ser mais católica é um tabu enorme, mas que eles aceitam. E que na família do marido ela nunca teve nem coragem de falar que ela não era mais aquela pessoa católica, que ela nunca teve coragem de conversar, porque ela acha que isso não vai ser aceito pelas pessoas. Essa identidade que muda, essa identidade horizontal e que a gente não encontra ressonância, nem sempre ela precisa ser escancarada na família o tempo todo. Veja, eu não estou falando que você tem que se esconder, não é isso, de forma alguma. Mas existem posicionamentos que eu não preciso sentar com a minha mãe para conversar, eu não preciso sentar com meu pai para conversar. Meu pai e eu temos posicionamentos políticos, por exemplo, muito diferentes, muito diferentes. E a gente sabe que esse é um tema sensível entre nós, então nós não falamos sobre esse tema. Nós já conversamos sobre isso, de falar: "Ó, a gente pensa isso diferente e a gente tem tanta coisa em comum, a gente se vê tão pouco, não tem motivo de a gente colocar na roda das nossas conversas os temas que nos distanciam. A gente precisa colocar os temas que nos aproximam, porque a gente se dá bem em muitos outros temas e motivos e situações. Então a gente conversa pouco, quase nada, sobre o tema que a gente sabe que um não vai escutar o outro, que o que a gente vai querer é convencer. São temas que às vezes sustentam coisas muito importantes tanto para mim quanto para ele. Dentro da família do teu namorado, dentro da família da tua família, tem coisas que você não vai precisar conversar, sabe. Será que você precisa que todo mundo mude com você para que você sustente a sua mudança? Em Ensaios de Despedida, né, meu livro novo, meu romance, a Cristina, que é a personagem principal, existe um momento em que ela fala, né, que é muito difícil sustentar a mudança e que ela não vai conseguir ser diferente se todo mundo for o mesmo. Então é difícil você sustentar suas crenças, quando os outros, que são muito próximos a você, pensam de uma forma muito diferente e você quer ser diferente naquele lugar, e você não é, e tem um personagem que você assumiu uma vida inteira. Assim, eu pra gente gravar agora, eu pedi o carregador emprestado da minha mãe, a minha mãe tá aqui em casa. E aí, eu peguei o carregador, não funcionou, e fiz: "Ah, vou devolver o carregador da minha mãe", cadê que eu achava o carregador? Onde estava o carregador? E aí eu fiquei caçando o carregador, falei: "Meu Deus do céu, olha o carregador da minha mãe". Achei, devolvi pra ele, fiquei pensando assim, como me deixa tensa, não é que ela vai brigar, é que a gente volta para os papéis que a gente já atuou inúmeras vezes na vida. "Eu não tenho direito a ter nada, toda vez que ele pede as coisas pra vocês some, eles amam você sempre assim". A gente volta pra uma dança, pra uma ciranda que a gente já fez muitas vezes e que sem perceber, perto dela, eu volto a dançar mais ou menos daquele jeito, porque como a gente sabe assim, algumas coisas nela convocam isso em mim, eu sempre fui a desastrada da família. E aí, já aconteceu essa história algumas vezes também. Eu estava na casa da minha mãe, e eu fui tirar esmalte da unha. Eu passei uma fase ali pelos 13, 14 anos, que eu trocava de esmalte dia sim, dia também. Hoje eu tenho alergia a esmalte normal, então eu uso esmalte antialérgico. Mas naquela época, eu trocava de esmalte o tempo inteiro. E aí eu manchava tudo, eu manchava telefone, eu manchava a mesa, eu manchava tudo com acetona. Aí, anos depois, já com 2 filhos, visitando a minha mãe, sento na mesa e vou tirar o esmalte. E aí minha mãe passou e falou assim: "Olha a minha mesa, viu, Elisama, pra você não manchar minha mesa". Aí eu falei: "Que manchar sua mesa, minha mãe? Pelo amor de Deus, você tá achando o quê, que eu sou criança?" Puf, derrubei assim tudo, assim, mas foi instantâneo. Aí eu olhei e pensei: "Nossa". Como a gente se encaixa ainda, a gente de alguma forma, por conhecer aquele caminho, a gente trilha, sabe. Quantas vezes, perto dos seus pais, perto das pessoas com quem você sempre agiu de determinada forma, você volta para um comportamento, um caminho que você nem acha que é o que você sempre faz. Assim, quando eu vou pra Bahia, para as férias, gente, mas eu volto 15 vezes mais baiana para São Paulo. Eu volto meu sotaque, ele volta, assim, absurdamente mais forte. Porque ali eu
reconheço um lugar e eu reconheço um comportamento e eu volto para um padrão de fala que foi meu a vida inteira. O que eu quero te perguntar são 2 coisas. A primeira, como que tá essa mudança para você e o que te ajuda a sustentar essa mudança? Em que outros grupos você é aceita para que você suporte não ser aceita nesse? Entende? Em que outros grupos eles abraçam toda a tua identidade, para que nesse grupo você consiga transitar sem ter que conversar sobre todos os temas, sem ter que escancarar todas as coisas. Com o tempo, eu fui entendendo que eu não precisava que todo mundo entendesse as violências e os absurdos de tudo que falavam. Ah, eu me reúno com a minha família, meus primos e todo mundo: "Cara, vem falar machista, vem vê uns absurdos assim". E tem coisas que são inegociáveis pra mim que eu vou pontuar. Que eu falo: "Ah, essa brincadeira você não vai fazer comigo não, amigo". Mas tem coisas que eu não preciso pontuar, entende? Você precisa, mais uma vez, eu já falei isso aqui um monte de vezes, decidir o que é negociável e o que é inegociável pra você. O que que é inegociável na tua identidade hoje? O que é que você não vai esconder de ninguém, porque foi uma conquista, porque você tem orgulho dessa mudança, porque ela faz parte de você, isso aqui eu não vou negociar. Mas o que que é negociável? Porque tem coisas que são negociáveis. Existem falas que são negociáveis, existem opiniões do outro que são negociáveis. Existe, gente, tem que existir. O que é que é? Então, o primeiro ponto é, onde você tá, que lugares você tá, você precisa negociar menos. E aí esses lugares em que eu preciso negociar menos, eles me fortalecem e me nutrem o suficiente para transitar nos lugares que eu preciso negociar mais, sem me permitir violentar pelo outro, sabe? Esse trânsito, ele fica um pouco mais fluido quando eu estou internamente fortalecida, porque eu tenho grupos que me aceitam de uma forma mais completa. Essa é a primeira pergunta. E aí a segunda pergunta, que eu não tenho como não deixar de fazer, você começa o e-mail falando assim: "Eu não me sinto bem na família do meu namorado, nós temos uma filha, mas ainda não oficializamos nada". O que é que precisa ser oficializado para você? Eu comecei o episódio falando que a gente não escolhe a música, que o DJ da vida toca as canções mais aleatórias, mas que, de mãos dadas com quem nos apoia, essa dança nos momentos barulhentos, ela fica menos difícil. Qual é o apoio que você espera dessa relação diante da família dele? O que é oficializar para você? Por que ainda não foi oficializado diante do que você esperava? O quanto vocês têm um caminho de conversa para você poder falar: "Olha, eu acho que a nossa relação não tem a seriedade ou compromisso que eu espero de uma relação". O que é que você tem silenciado dos teus desejos e do que é importante para você, inclusive dentro dessa relação? Oficializar ou não oficializar, tá dentro do negociável ou do inegociável para você? Dentro da sua relação, não estou mais falando da família dele, tô falando de você com ele. O que é negociável e inegociável nessa relação aí? Porque me soa eu queria algo mais sério que não vem. E talvez seja esse o lugar de você tentar conversar e entender. Você fala que ele não se dá bem com a família. Por que você acredita que você é quem vai se dar bem com a família dele? Você fala que ele não é bem aceito pela família. Por que você quer tanto ser tão bem aceita por uma família que nem o filho é bem aceito? Qual que é a identidade que você precisa sustentar para ser aceita nessa família? Eu acho que eu já falei aqui, mas vou falar novamente. Durante uma conversa, um relacionamento, a gente está o tempo inteiro tendo várias conversas. A gente está conversando sobre as nossas histórias,
que eu conto a respeito do que está acontecendo e cada um de nós conta uma coisa. E a gente está conversando sobre as nossas identidades na conversa. Enquanto eu converso com você, eu estou tentando manter ou me afastar de uma determinada identidade. Ah, eu quero ser a boa filha. Quem é a boa filha? A boa filha é aquela que está em acordo com o que os pais pensam. A boa nora é aquela que está completamente alinhada com o que os pais, com o que os sogros pensam. E eu queria ser uma boa nora. Eu quero fugir do papel da nora rebelde, eu quero fugir do papel da que quando chega eles falam: "Ah, lá vem ela com esses pensamentos dela". Dá para encaixar essa identidade com quem você é, com o que você conquistou? Será que elas não estão sendo incompatíveis? Talvez seja o momento de você observar o que é que você quer sustentar nessa família, por que é tão importante que eles aceitem que você mudou, entende? Porque, veja só, eu mudei muito e tem vários lugares que eu transito hoje que se você não me aceitar tá tudo bem, ninguém precisa gostar de mim. E eu sei que por mais amável e gostável que eu seja, eu não sei amada por todo mundo, porque, né, ninguém agrada a todo mundo. Mas as pessoas que são muito importantes para mim, elas continuam me amando. As pessoas que eu quero com quem eu quero conversar, elas continuam querendo me ouvir, isso é que importa. Quando eu comecei a crescer na carreira, ia dar palestras em empresas, ia participar de eventos literários, eu olhava para as pessoas e pensava: "Mas eu não me encaixo aqui, eu não sou desse jeito". Em vários eventos literários, eu olho para a maioria das pessoas e eu vou ser muito honesta com vocês, que há uma nata da intelectualidade e penso: "Cara, eu não sentaria com vocês no recreio, não quero andar com vocês no recreio". Eu olho para o lugar e penso: "Não é minha galera". E por um tempo eu quis me encaixar, por um tempo eu quis me encaixar na forma que todo mundo fala de CNV. Quantas vezes eu olhei para as pessoas que falavam de CNV e pensei: "Eu não falo assim, eu não sou assim". Mas eu tinha que ser, porque todo mundo é assim para falar de CNV. E aí eu tentei me encaixar. E gente, como está libertadora a minha esquisitice. Como eu entendi que não é minha galera, não é com quem eu quero falar. E eu não tenho que agradar todo mundo. Tipo, os meus livros, pois é, eles não eu não estou escrevendo para intelectualidade, da academia, não é para vocês que eu estou escrevendo. Então se você não gostar, tá tudo certo. Compra o livro de quem você gosta, e eu sigo o meu caminho, porque quem eu quero que leia, tá lendo, e tá me marcando e falando: "Elisama, eu amei o livro", entende? Eu hoje sei quem é a minha galera, e eu fico feliz de estar falando com a minha galera. Eu não me desespero mais para sentar na mesa dos populares da sala, se eu olho para eles e acho todos eles meio sabe, se eu não é a galera que eu quero andar. Que eu quero agradar, que eu quero estar perto, que eu quero ser igual. Não é a galera que eu vou olhar e falar: "Ai, eu quero tudo ser assim. Olha como eles são incríveis e felizes e lindos e ai meu Deus". É, porque eu quero todo agradar esse povo. Não, quando eu entendi isso, fez um boom na minha cabeça de: "Eu não preciso te agradar, eu nem gosto tanto de você assim", sabe. Ok, a gente pode só se respeitar e tá tudo certo. Preste atenção, por que que você quer tanto agradar essa família? Que outros lugares você está sendo bem aceita? E aí no teu relacionamento, o quanto você tem se sentido amada nessa relação e apoiada? O quanto esse jogo de eu preciso que a família dele me aceite e goste de mim, eu entro muda e saio calada, não é também um reflexo da tua família?
da tua relação com ele, o quanto vocês estão alinhados nisso e o quanto ele assume o papel de cuidar de você diante da família dele, dentro dessa intimidade. Então, dá uma olhada, sabe, dá uma olhada no que tem e o que não tem. E aí você fala: "Eles só dão presentes religiosos para minha filha", e eu fico apavorada. A gente consegue lidar com isso com a criança, sem falar mal da vovó, sem falar mal do vovô, e ok. "Ai, nossa, um presente desse de novo", pois é. E aí você pega o presente e fala: "Filha, o que você acha desse presente da vovó, você gosta?". "É, a vovó é bem religiosa, a mamãe já foi também, hoje a mamãe não é, e eu vejo as coisas diferentes da vovó. Eu gosto de outras coisas". E pronto, sabe. Vovó e eu somos bem diferentes. Eu não preciso falar: "Sua avó é uma beata louca que fica enchendo o saco, lhe dando um presente horroroso que só te aprisiona". Não, eu não preciso. Agora lógico, quando alguém chegava para o meu filho e falava: "Você é menino, não chore", eu interferia. "Não, ele pode chorar sim". E eu chegava em casa e ia conversar com ele, falar: "Filho, triste as pessoas falarem isso, eu considero muito triste as pessoas ainda acreditarem nisso, porque a gente chora". Sabe, eu ajudava as crianças a lidarem com a diferença, porque a diferença existe, e eu sigo ajudando. E eu tenho muito orgulho de olhar os meus filhos e ver que eles falam da diferença assim: "Ai mãe, ele pensa assim, você acredita? Diferente o jeito dele pensar". "Pois é filho". "Nossa, eu fico chocada que tem gente que acredita nisso". "Pois é filho". Sem necessariamente falar: "Nossa, que pessoa imbecil de pensar desse jeito", sabe? A diferença ela faz parte da convivência. Mas porque o presente da tua sogra pra tua filha, ainda mexe tanto com você, é que é o ponto, entendeu? Porque você queria tanto que ela te desse o presente alinhado com o que você acredita que é o ponto. Não quero aqui falar sobre o que a tua sogra faz ou não quer fazer. Eu quero falar porque ela tá tendo tanta importância na tua vida. E que outras coisas podem ter importância na tua vida, para que essa relação em que você não é pertencente, ela não tenha tanta centralidade. Já que inclusive você disse que eles moram longe. É isso, amor. Se você quer o meu pitaco na sua história, manda um e-mail aí, que eu dou, viu? Eu dou pitaco. Colin Mariano, tá? Vocês sabem que eu abraço, mas eu falo: "Amiga!". É isso. Um beijo e até o próximo episódio.